Bem-vindo ao Fala Maria. Hoje eu tenho a honra de receber a Ângela Martins de Oliveira, uma empresária nata, uma mãe maravilhosa. E assim, eu já te falei que eu amo você, Ângela? Olha, eu acho que não, mas eu sinto. Você sente, Eu né? sinto. Você sente que eu te amo em cada abraço que eu já te dei e que foram muitos. E eu tenho Verdade. certeza que você sentiu o meu amor por você. Exatamente. Essa conexão, esse abraço forte, né? Esse coração com coração. Isso, a gente Exatamente, sente demais isso. E eu sinto de você, exatamente. Maria, também. Olha, gente, vocês sabem, eu acho que vocês já perceberam que a apresentação aqui do convidado, aqui no Fala Maria, é um pouco diferente. Porque eu tenho uma equipe que fala, Maria, fala dessa forma, e aí eu falo de outra. Mas, enfim, eu vou apresentar a minha querida amiga Ângela. Ela é natural de São Carlos, formada em administração de empresas, esposa, mãe de 3 filhos e avó de 2 netos. Com mais de 35 anos de história no Grupo Jabu. Ângela atuou nas áreas administrativa, financeira, compras e RH, deixando sua marca em cada etapa do crescimento da empresa. Seja bem-vinda, Ângela, ao Fala Maria. A Jabu, através de mim, Maria, é que agradece, né, a oportunidade de eu estar aqui, relatando a nossa história, contando um pouquinho da nossa trajetória, né? Sim, E compartilhando com as pessoas que muitas vezes estão querendo empreender, estão querendo trazer coisas novas para o mercado, ou que tem aquele sonho, sim, né, sim. a ser realizado. Então eu que agradeço, né, o carinho que você sempre me recebeu, e agora para a gente compartilhar nossas experiências. Ai, muito bom mesmo recebê-la. Gente, a Jabu é uma empresa espetacular. É uma empresa. Quem não conhece, por favor, vá até a Jabu para que vocês conheçam uma loja especial aqui na cidade de São Carlos, que a nossa querida convidada vai relatar, vai falar tudo direitinho, com perfeição, sobre esta grande empresa que é um presente para a nossa cidade de São Carlos. Ângela, você tem uma trajetória longa e sólida no Grupo Jabu. Como tudo começou? E como foi seu primeiro contato com a empresa? A Jabu, ela tem 4 décadas. Maria, o ano que vem ela vai fazer 40 anos, né? Sim, E a história da Jabu começou antes de nós fundarmos a Jabu, que foi em 1986. Eu acredito que quando... Maria, eu tinha 17 anos e comecei a namorar. O Jabu, foi meu único namorado, Maria. ai, que lindo! Eu tinha 17 anos e, na verdade, ele que é o protagonista de tudo. Sim, Porém, eu também acredito que ninguém faz nada sozinho e eu tive uma colaboração importante também sim, na sim. empresa, né? E aí tudo começou que o Adilson, eu trabalhava na Receita Federal, o Adilson estudava, ele fazia engenharia elétrica na USP, e nós nos conhecemos, começamos a namorar. O Adilson se formou em 77, e nós somos de famílias humildes, e o Adilson, ele trabalhava, ele dava aula nos cursinhos, Maria. Ele trabalhava no ângulo, dava aula de física. Nossa, Nossa, Maria! nossa, Ele dava aula de física, então ele dava aula de São Carlos até Rio Preto, viajando nessas cidades e dando aula nessas cidades. Ele se formou em 77 e naquela época, como o Brasil, né, Maria, sempre sim, tem aquelas crises, sim, não tinha emprego. Mas como ele é uma pessoa assim muito determinada, muito arrojado, muito inteligente, ele havia passado num concurso da Petrobras
E era um emprego muito bom, Maria, né? Porque é um salário muito bom, estabilidade, né? Sim, Assistência médica, odontológica. Então, o Adilson deixou o trabalho dele, eu deixei o meu trabalho, nós fomos para a Bahia, onde o Adilson ia ser engenheiro de petróleo, sim. 15 dias em mar, 15 em terra. Porém, não era aquilo que ele queria, não era aquilo. E a gente faz bem aquilo que a gente ama, a gente se Sim, dedica naquilo que a gente ama, né? sim. Então, vamos embora. Como assim a gente vai largar, né, um trabalho tão bom, um salário tão bom, essa estabilidade? Vamos. Então, deixamos novamente o trabalho e voltamos, casados e desempregados. Casados e desempregados. E tem algumas coisas, Maria, que nós precisamos compartilhar e a gente precisa dizer. Agora mesmo, né, que a gente estava com a Bárbara, você Sim, teve a oportunidade de dizer para ela, eu te amo, não sim, é? sim, E eu digo que quando a gente passa por um lugar, nós temos que deixar nossos rastros. sim. Rastros de coisas boas, rastros da nossa essência, Sim, porque a vida, Maria, ela é um looping, é, né? é, Então, um dia você está lá em cima, outro dia pode ser que você precise voltar para aquele mesmo lugar de onde você saiu. exatamente. E eu pedi meu emprego de volta, liguei para o meu chefe, estou desempregada, casada, desempregada. Por favor. Por favor, me dê o emprego de volta. A Dilson também ligou para o gestor do ângulo, né? Eu preciso do trabalho novamente. E recomeçamos, né? Trabalhando. Sim, sim, A Dilson saía de sexta-feira à noite e voltava só no domingo à noite, né? Ele saía domingo e só voltava na sexta-feira. sim. Ficava a semana toda fora. E isso foram um ano, talvez, mas ele sempre com aquela vontade de trabalhar na área que ele tinha se formado, Sim. então procurando emprego. E na época, Maria, não tinha nada de digital, era Estadão. Era o Estadão. Era Estadão que precisava que era, na verdade, era uma arma, né, Maria? A grossura do Estadão. Era uma profissão, né? Procurador. Procurador de emprego. De emprego, exatamente. E ele começou a procurar emprego, nós começamos a procurar, e a Vilares, ela tinha uma empresa em São Bernardo do Campo e transferiu uma empresa de pontes rolantes para a Américo Brasiliense, aqui perto de Araraquara, né? Sim. Aí o Adilson foi fazer uma entrevista lá e conseguiu o trabalho como engenheiro, né? E, nossa, agora tá tudo bem, né? Deixou o cursinho e foi trabalhar como engenheiro. E lá se foram 8 anos, porque, na verdade, a Vilares, ela tinha um ônibus aqui na cidade, sim, que ela pegava os funcionários para levar para lá. Então, a Adilson levantava às 5h30 da manhã, 6 horas já estava no ônibus, voltava às 6h30 da tarde e ia fazer administração de empresas. E estudar. E estudar. Isso foram 8 anos, né? E, ok, o Adilson, ele é uma pessoa, como eu já disse, que eu admiro, né? Sim. E admiração é uma coisa muito importante, né? Porque sim, quando você admira sim, uma pessoa, é mais do que amor, de respeito, exato, admiração. Ele sempre foi muito inteligente, chegou a supervisor e depois a gerente de uma empresa que tinha na época uns 4.000 funcionários. De repente chega e fala assim, vamos largar de novo? Ai, meu Deus! E eu já tinha 3 filhos, né? E vamos largar, nossa, e aí, como que a gente vai viver, né? Não, a gente vai abrir uma empresa, só que quando você vai montar alguma coisa, abrir uma coisa, você não tem recursos, né? Sim. Então a gente começou como nós podíamos, na casa da minha sogra, que ela já não morava mais lá, e não era um ponto comercial, e vamos começar a nossa trajetória. Trabalhando, né, e se consolidando, ou pelo menos colocando
um nome no mercado que ainda é muito desconhecido, e tem assim algumas passagens que muitas vezes a gente não tinha o nosso produto ali, mas para não falar não para o cliente, a gente vai buscar no nosso depósito. Só que o nosso depósito não era, era um concorrente que só para não deixar o cliente né, tem que atender o cliente. Tem que atender o cliente, então nós íamos buscar lá. E assim foi. E como na época nós não tínhamos recursos, nós tínhamos um sócio, e quando chegou em 89, nós precisávamos comprar a empresa, e nós não tínhamos dinheiro para pagar nosso sócio. Não tínhamos dinheiro para pagar nosso sócio. E assim, mais um momento emoção, que como aquilo que a gente conversou agora, né, da importância de você dizer eu te amo, sim, a importância de amigos nesse momento. Sim. E nesse momento que nós precisávamos, era um ponto realmente de convergência, que nós precisávamos, né, tomar uma decisão, um amigo veio e nos apoiou, nos segurou, nos deu o apoio, tudo que a gente precisava. Era aquela pessoa que estava do nosso lado, sim, de dia, de noite, procurando empréstimos para a gente conseguir. E eu tive a oportunidade, Maria, e a gratidão de dizer para ele, eu te amo. Sim. Obrigado por você nos ter estado ajudar nas nossas vidas, né? Porque foi mais do que uma ajuda, ele estava ao ladinho de vocês, Exatamente. né? Ele estava ali comungando aquela dor, né? Aquela agonia, sim, né? Porque a gente fica apreensivo, não sabe como que vai dar certo. E o apoio de uma pessoa iluminada por Deus, que eu tenho certeza que era esse seu amigo, um homem iluminado por Deus, sim, esteve ao lado de vocês nesse momento. Isso. E eu tive, hoje ele não está mais entre nós, mas eu tive a oportunidade, né, e a bênção de dizer para ele assim, olha, eu não vou conseguir nunca pagar aquilo que você nos deu, aquele apoio que você nos deu. Então, obrigado, Donizete. Eu sei que hoje ele está aqui, e eu disse, olha, a gente não teria conseguido se não fosse você. Aí, na época, ele me deu, a gente ficou sem carro para andar e tudo mais, aí eu conto desse Fusca, esse Fusca verde 65, que ele tá na memória, né? Sim. Um Fusca 65, que eu andava, e o carro parava e não ia, não sei o que era, mas esquentava, aí eu andava com um galão, eu andava com um galãozinho de água. Se faltasse, colocava. Esse negócio esquentava, parava, eu jogava água naquele pano e colocava no motor ou no carburador, uma coisa assim, Maria. E o negócio ia. E aí a gente foi, né, e fomos trabalhando, conseguimos pagar nosso sócio, né, ficamos devendo ainda um monte, mas nós falamos, vamos trabalhar que dá certo. Aí nós fomos trabalhando, conseguimos saímos daquela casa, fomos para um outro ponto comercial. Nesse momento surgiu a oportunidade de abrir uma empresa em Araraquara, né, e fomos também com a cara e coragem, porque você conquistar um novo mercado é outro desafio, Maria. É um outro desafio. São perfis diferentes, apesar de serem pessoas, assim, as cidades serem muito próximas. O perfil é outro. O perfil é outro. Né? Então, você tem que se adaptar a cada momento e a cada cidade, a cada, né, a população. Abrimos a empresa em Araraquara, alugamos um prédio, né? E fomos trabalhando, compramos um assaveiro. Olha, já começou a melhorar, hein, Ângela? Um assaveiro de cabine simples, para 5 pessoas. Já começou a melhorar. As crianças no verão iam na caçamba, felizes, mas quando chegava inverno e chovia, eram 5 dentro de uma cabine simples. Mas vamos lá. Mas dava certo. E aí nós, em 2000... já trabalhando bastante, conseguindo, né, resultados satisfatórios, abrimos a empresa em Bauru. Sim. Né? Abrimos a empresa em Bauru e nós temos a empresa lá há 25 anos, né? Araraquara um pouco mais, abrimos em 92.
E o Adilson, por ele, Maria, ele teria mais 3, 4, porque ele sempre foi muito arrojado. Ele já queria abrir outras lojas em outro mercado, em outras cidades. Aí eu falei, não, calma. vamos com calma, né? Aliás, calma é a coisa que eu mais falava para ele. Sim, com calma. Vamos com calma. E aí a nossa trajetória foi essa, depois a gente conseguiu fazer nosso prédio próprio em Araraquara, em Bauru, aqui, né? E junto sempre de pessoas de equipe, né? Uma equipe muito boa de funcionários que realmente estavam conosco, e nós temos funcionários muito bons que estão conosco há 36, 37, 35, 20, 15 anos. Né? Isso faz toda a diferença em uma empresa, quando o funcionário entende a essência do patrão, né? Vamos dizer assim, entende a cultura da empresa, né? Isso faz toda a diferença, você ter uma equipe onde você pode confiar, né? E você sabe que você nem precisa pedir, ele já corresponde, né? Ele já sabe o que como é o seu jeito, não é? Sim. E isso faz muita diferença em uma empresa. E a cultura, né? Como você disse, a cultura, eles viram o nosso crescimento, a nossa trajetória e incorporaram essa cultura, né? Então, tudo isso ainda está no DNA de cada um, né? Então, eles vivem a empresa como se fosse deles mesmo, porque eles sentiram todos os nossos tropeços e as nossas conquistas. E isso faz realmente muita diferença. Exatamente. Ângela, não é fácil, né? Todos vocês ouviram aqui uma parte da história da Ângela, de uma grande empreendedora e empresária, né? Porque o pessoal fala que tem diferença entre empreendedor e empresário, né? Mas eu penso que seremos sempre empreendedores, porque nós temos nossas empresas, com a nossa equipe, vendendo nossos produtos, colocando a nossa marca no mercado, mas a gente está sempre pensando em inovação, em como mudar, o que vai vir nos próximos anos, porque como você acabou de falar, e eu também já havia falado, eu sempre falo isso, né? Porque no Brasil é assim, a cada 5 anos tem uma onda, né? A gente não tem estabilidade econômica, a gente não tem estabilidade financeira, a gente está sempre numa gangorra, sobe, desce, mas não por nós, porque nós temos o nosso pé no chão, a gente sabe trabalhar, a gente sabe fazer o nosso dever de casa, a gente sabe tratar bem o nosso cliente, a gente sabe vender o nosso produto, acima de tudo, a gente respeita o nosso cliente, que é o mais importante, né? Cada cliente é único e especial para as nossas empresas. Agora, o que nos deixa mais, vamos dizer assim, chateados, né? É a instabilidade que o país nos apresenta ao longo de décadas. Veja que você falou 77, se não me engano, e assim, o Brasil sempre nessa recorrência da falta de estabilidade jurídica, na falta de estabilidade econômica, assim, é incrível como isso nunca muda. Então, diante de tudo isso que eu acabei de falar agora, Ângela, qual foi o teu maior desafio desde que você abriu a empresa até agora, no sentido de toda essa instabilidade que existe no Brasil? Sim, ao longo de 4 décadas, né, nós passamos por muitos planos. Nós passamos por muitos, o plano Brescia, pelo verão 1, verão 2, e até que chegou uma hora que o Collor pegou todo o nosso dinheiro. Pegou todo o dinheiro. Não tínhamos dinheiro para fazer. Pessoas se suicidaram. Nós não tínhamos dinheiro para fazer folha de pagamento, né? E como sobreviver a tudo isso?
A instabilidade, ela é recorrente, Maria, e a política mudou o governo. Todo mundo fica com receio: o que eu vou fazer, que eu vou fazer agora? eu vou investir, eu vou reformar, eu queria comprar, mas agora eu não posso. Agora fica sempre aquela dúvida, e o mercado sempre, né, temeroso de fazer qualquer investimento, de fazer qualquer plano, né, de crescimento e tudo mais. E, de repente, vem uma pandemia. Exato. Né? Aí, de repente, vem a fecha pandemia, fecha as portas. E pessoas batendo na nossa porta para saber se tinha gente aqui dentro. Então, foi mais um desafio. Então, esses planos, realmente, e essa instabilidade governamental, política, econômica, impacta muito nos nossos negócios. Né? Impacta muito. Impacta muito nos nossos negócios, né? Nós temos um país maravilhoso. O Brasil é o melhor país do mundo, né? Porque tem tudo aqui, tem beleza, tem natureza, tem ar, tem mar, tem pessoas boas com coragem de trabalhar, né? Sim. A gente não cresce mais exatamente por causa da instabilidade que os planos do governo nos impactam e a gente fica com medo, o que eu vou fazer, né? Então, realmente, isso é uma tristeza. Você disse, o meu marido gostaria de ter aberto várias outras lojas em várias outras cidades, mas com certeza você falou assim, não, calma, vamos ficar com essas, porque a gente não sabe o que vai acontecer, né? Sim, sim. Me convidaram também para abrir uma imobiliária em Campinas, em Ribeirão. Eu falei, não, vamos ficar só com essa, porque a gente nunca sabe o que vai acontecer. E ao contrário do que dizem, o empresário, ele não é aquela figura bonita, chique, rica, que tem dinheiro, que anda de carrão, não é nada disso. A gente tem folha de pagamento para pagar, a gente tem imposto para pagar, e assim, e tem que pagar no dia, e não é só isso. Parece que a gente fica fugindo das coisas, parece, sabe? E a gente, é uma injustiça a gente ser tratado dessa forma. Os empresários brasileiros, eles precisam serem valorizados, porque a gente gera emprego. Sim. Uma empresa como a sua, que é maravilhosa, a São Carlos só tem que te prestigiar por você ter uma empresa que já tem 4 décadas, com funcionários maravilhosos, você gera muitos empregos, as pessoas felizes, né? E você tem que ser uma pessoa, uma empresária, junto com seu marido, prestigiados, para que vocês sejam felizes e vocês tenham ânimo para continuar. Só que do governo a gente não tem esse ânimo para continuar. A gente busca esse ânimo dentro da gente mesmo. Sim. É dentro de nós. A gente que busca. Por isso que fala, o Brasil é de Deus, né? Porque realmente Deus segura na nossa mão e fala, vai, filho, vai, segue, filho, não desanime, filho, vai. Então, realmente, Deus está em nossas vidas. Concordo, né? Maria. Não é verdade? Concordo. E concordo também que o Brasil é maravilhoso, né? Sim. Nós temos frutas, nós temos a melhor gastronomia, nós não perdemos para ninguém. O clima é maravilhoso, o povo é festeiro, tudo, né? É muito bom aqui. O calor humano. Tudo, né? É bom aqui, tudo poxa vida. Aqui, então, que venham planos maravilhosos para a gente gerar mais empregos, abrir mais empresas, né? Deus nos ajude. Agora, Ângela, tem uma pergunta aqui que já me fizeram muitas vezes essa pergunta. Agora eu vou perguntar para você. Como foi conciliar carreira, família, filhos e, hoje, a experiência de ser avó? O que mais te ensinou esse equilíbrio de papéis? É um equilíbrio muito difícil. É difícil. Você fica ali com os pratinhos na mão, segura. O que eu vou fazer? E aqui, né? Então, isso é difícil. Eu tive, né, o privilégio de ter a compreensão e a ajuda dos meninos, né, das crianças na época. E eles também viram um exemplo do pai e da mãe trabalhando.
E hoje eles estão tomando conta da empresa, né? Eles já estão tomando conta da empresa, o Tiago na parte administrativa, comercial, Felipe também, a Marcela é arquiteta, fez uma reforma linda em Araraquara, agora está fazendo uma reforma muito bonita em São Carlos também. Então, esse equilíbrio não foi fácil, muitas vezes eu não tinha nem onde deixar as crianças para trabalhar, né? Sim. E precisava trabalhar e não tinha onde deixar, mas a gente sempre conseguiu dar um jeito, com a compreensão deles, eu acho que foi muito gratificante, né? Valeu a pena, porque, Ângela, você e o seu esposo, vocês são privilegiados, porque tem muitas famílias, eu escuto muito aqui, né? Tem muitas famílias que constroem suas empresas pensando que os filhos vão continuar. E nem sempre é o que acontece, porque às vezes não é o que o filho gosta, não é o que o filho quer. Então, isso é um privilégio seu e do seu esposo, ter os seus filhos seguindo os seus passos, né? Isso também foi muito da criação de vocês, do ensinamento de vocês, de tudo de bom que vocês passaram a eles, de toda a essência boa, de todo o amor que vocês passaram a eles, e eles tiveram a consciência de que tudo que vocês passaram tem que continuar. Sim. Então, isso é um privilégio e, assim, parabéns mesmo por isso. Obrigada. E tem aquela frase, né? A palavra passa, o exemplo arrasta. É, exato. O exemplo arrasta. E agora, né, Maria, você me falou de ser avó. Gente, é uma coisa impressionante. É maravilhoso? É maravilhoso. É maravilhoso. Ai, que delícia. É uma coisa, assim, que era um amor desconhecido, Maria, eu não conhecia. Ai, meu Deus. Era um amor que eu não conhecia, é muito forte, é muito intenso. A Lara hoje tem 7 anos, o Thales tem 2, e a Lara, ela me completa, ela me traz alegria, me traz satisfação. Então é muito bom ser avó. Vou te contar uma novidade. Eu vou ser avó. Não acha, eu vou ser mesmo, avó. Parabéns, agora em agosto. Depois você vai me contar, eu vou. Nós vamos trocar figurinhas. Vamos trocar figurinhas. Eu vou ser avó agora em agosto. O nome da minha neta, em nome de Jesus, vai ser Maria Elis. Olha, que lindo! Ai. Homenagem à avó. Ai, que lindo! Ângela, se você pudesse deixar um conselho para as mulheres que estão construindo suas histórias profissionais hoje, qual seria? Ter foco. Saber os objetivos a serem alcançados. Resiliência. Muita resiliência. A resiliência é aquilo que né, acabamos de dizer a respeito de todas as intempéries que acontecem durante a trajetória. Então, ter bastante resiliência. Motivação. Adaptabilidade, Maria, por quê? Hoje, depois, a tecnologia mudou o hábito de consumo. Mudou totalmente. Mudou todo o hábito de consumo. E a pandemia também fez com que nós estivéssemos em casa, onde nós tínhamos que comprar online, e essa cultura vai permanecer. Então, nós temos que nos adaptar às novas tecnologias, temos que ter flexibilidade de entender esse novo horizonte, né? Que não é mais futuro, já é um presente. Já é presente. As pessoas fazem as compras online, então você precisa... E assim, as pessoas, eu acho que os empresários entenderam muito isso, né? Porque eu vejo com as pessoas que têm lojas de roupa, aí eles ligam, olha, você quer que eu leve uma sacola para você? Você prova as roupas em casa com tranquilidade, né? Então, tudo isso fez com que nós mudássemos os nossos hábitos, a nossa forma mais engessada dentro das caixinhas, né? Exatamente. Então, essa mudança de tecnologia, essa mudança de mercado, as pessoas precisam estar antenadas, as pessoas precisam estar abertas e criativas, né? Para fazerem um movimento
Sim. né, para fazerem um movimento, para as coisas acontecerem e continuarem, né? Não é só abrir uma porta e colocar produto. Sim. Hoje você precisa estar conectado com todas as inovações, né, online, né, com todos os canais de comunicação que tem. Sim. Estar conectado em rede de relacionamentos, você tem que se relacionar com pessoas, com empresas, para que essas pessoas visitem a tua loja ou você, com teus produtos, vá até a casa da pessoa, né? Sim. Hoje em dia, você chega numa loja de roupa ou de sapato, você é super bem recebido, com champanhe, com um queijinho, com um frisante, é um jeito amigo, né? Não é mais, olha, o que você, como que era a pergunta? Você tá precisando de alguma coisa especial? Exatamente. Não era essa a pergunta? Você tem alguma coisa especial para comprar? Para comprar. Não, só tô dando uma olhadinha. Pois não. E aí virava a mãozinha atrás das costas, né? Sim. Não é mais isso. Não. Hoje, quando chega um cliente na loja, você abre as mãos, seja bem-vindo, né? É outro jeito, né? Sente-se, toma um café e tal. Aí surge um bate-papo, uma conversa. Depois é que vai mostrar o produto. Sim. Não é isso? Sim. Então, primeiro tem que ter um acolhimento, porque senão a pessoa fica na casa dela, assistindo TV, chiquíssima, lá, tomando seu champanhe e com o dedinho no celular, fazendo compras online. Ângela, então, querida. Esse networking, né? É que faz toda a diferença. Faz toda a diferença você ter parcerias. Parcerias, exatamente. E com fornecedores, né, Maria, para que eles venham até você. Porque muitas vezes a gente... as coisas acontecem nos grandes centros, nós estamos no interior, e às vezes a gente fica, né, naquele mundo e tá tudo muito aberto, mas então eles nos trazem as novidades, as novas tendências, né? Então esse networking faz muita diferença, os apoios que a gente tem. E é isso, e é assim que a gente tem que continuar. A gente tem que se conectar e cada vez mais, Sim, né? Sem dúvida. Olha, aqui, deixa eu levantar aqui. Aqui tem um mimo especial Maria, que a equipe preparou para você, chiquíssimo como sempre. Bem. É só um mimo Maria, que é para muito agradecer obrigada. a sua presença aqui. Muito obrigada. E aqui nós temos, rapidinho, prometo que é rapidinho, viu, gente? É o seguinte, o projeto da Maria Aires em Revista, ele já tem muitos anos, foi em 2012. Então eu tinha uma ideia de trazer clientes para a imobiliária através de conteúdos bons. Produziríamos conteúdos bons na revista, fazíamos o caderno de imóveis e distribuíamos na cidade. E isso funcionou muito bem. Aí veio a pandemia, nós paramos porque não podia entregar a revista. Certo? E depois, né? Lindo? Lindo! Com muito amor para você. Muito bom gosto, Maria. Olha isso, que chique! Muito chique. Não é lindo? Muito obrigada, Maria. Eu que agradeço. E aí, Ana, a revista, ela tem alguns pilares, né? Que nós vamos falar sempre, né? Sobre arte e designer, tecnologia e inovação, sustentabilidade, sociedade e cultura, empreendedorismo, mercado imobiliário e boas conversas, né? As matérias que estão na revista, então a gente vai convidar essas pessoas para vir ao podcast para a gente conversar sobre os temas da revista que são muito importantes, inovadores e que vale a pena uma leitura, tá? Então, eu acredito que em breve eu faço questão que você esteja na nossa revista, tá? Bom. Porque você tem uma história linda e ela precisa ser contada e escrita, porque o papel, ele eterniza, né? Sem dúvida. Né? Eu tenho a revista impressa, aí eu falei, eu quero dar voz à revista. E, ao mesmo tempo, eu quero contar histórias valiosas de pessoas como você, da sua empresa, para que elas se eternizem na Maria Aires em Revista, que é feita com muito amor e carinho para todos vocês. Maria, você
eu te admiro, você é uma pessoa ousada, você é uma pessoa corajosa, você é uma pessoa empreendedora, e veja bem, olha o podcast, né, já inovando, trazendo modernidade, trazendo esse movimento, Sim, não é? sim. Porque o mundo move, nós temos que nos mover também, né, nessa Exatamente. e você sempre trazendo coisas novas, e trazendo modernidade e coisas que realmente nos somem e nos acrescentem. Então, parabéns, Maria, por todas as suas conquistas e todas as suas inovações. Muito obrigada. É isso aí, pessoal. O podcast Fala Maria, sempre com palavras de amor, carinho, produtivas e elevadas, né? Que é para você cada vez mais chegar ao alto, ao mais alto de sua estima.